Ela é cigana, ela é bruxa, ela pode ser rainha, princesa e até uma guerreira. Ela é pombagira. Um filho de beba que tem fé, Nós temos fé. um filho de beba que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. O girando está, o lelê, o girando está. O girando está, o lelê, o girando está. Olá meus irmãos, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais um Doutrinando, e o nosso Doutrinando sobre pombagira, tá? Então antes da gente começar a falar sobre essa querida entidade, sobre essa querida manifestação, nós vamos pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, entrem no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo, o nosso grupo do Telegram, cada vez com mais pessoas. Entrem porque é bem legal e eu espero que vocês estejam lá, tá bom? Então hoje nós vamos começar falando sobre as pombagiras. E por que nós estamos falando de pombagira? Porque algumas pessoas sincretizam, não o orixá, porque pombagira não é orixá e a gente vai falar sobre isso, mas sincretizam a energia de pombagira, tem como patrona Santa Maria Madalena. E Santa Maria Madalena é festejada amanhã, 22 de julho. Então, por isso que muitas pessoas têm esta semana como uma semana ligada e dedicada à energia das pombagiras. Tá bom? Então vamos falar sobre as pombagiras. Primeira coisa, quando a gente começa a falar sobre pombagira, nós temos que entender de onde vem o nome pombagira. Tá? Pombagira descende de um nome que tem a ver com os nagôs, tá? Nós vamos falar muito sobre os nagôs esse mês, tá? E os nagôs, tá? Eles têm uma divindade, não pode se falar que é um Exu, porque Exu é iorubano. E se você falar para alguém, para um nagô, tá? Para as pessoas que cultuam os inquices, falar que inquice é orixá, eles ficam bravos, porque não são, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São divindades africanas, porém cada um com seus aspectos e seu culto bem diferente, tá? Então, existe um inquice, uma divindade dos nagôs que se chama Pambudila, tá? Ou Pambunigila. Vai aparecer aqui o nome, tá? Então, Pambudila, essa entidade dos nagôs, é uma entidade que trabalha nas encruzilhadas, é uma entidade que trabalha nas porteiras e principalmente na fertilidade, tá? Então entendam que enquanto os iorubás cultuam Exu com o nome Exu, orixá Exu, tá? Nós estamos falando isso no culto da África e também aqui no começo das religiões de matriz africana, começo do candomblé, final da escravatura. Enquanto alguns negros cultuavam Exu, os nagôs, né? Os iorubás cultuavam Exu, os nagôs cultuavam Pambudila, tá? Esta divindade que é correlacionado, porém não é a mesma coisa, tá? Aí que mora a grande confusão. As deidades, principalmente africanas, não existe sexo, tá? Não existe orixá homem e orixá feminino, tá? Isso é uma coisa de arquétipo que hoje em dia a gente fala, tá? Apesar que sabe-se que sim, Ogum tem o aspecto masculino e Iemanjá tem o aspecto feminino, porém, as deidades, as divindades não têm sexo, porque eles não foram encarnados, tá? Então nós temos algumas coisas como, por exemplo, Olokun. Alguns determinados locais da África é feminino, em alguns locais é masculino. Otim, em alguns lugares é feminino, em outros lugares é masculino. Oxumaré, em alguns lugares é feminino, em alguns lugares é masculino. Então nós temos algumas divindades que são, sim, metamórficas, tá? Que têm dois sexos ou que são assexuados, porque a entidade não tem espírito, né? E principalmente divindades também não tem sexo. Enfim. E quando a gente se depara com isso, por que surge a ideia que Pambudila seria de arquétipo feminino? Porque Pambudila representa a fertilidade. E como ele representa, ou ela representa a fertilidade, suas imagens, tá? Seus assentamentos traziam imagens como, por exemplo, o falo, tá? O pênis, tá? O símbolo masculino da fertilidade, porque é uma divindade da fertilidade. Mas também traziam seios fartos. Por quê? Porque o seio farto, em várias tradições, e na africana também,
O seio farto representa a fertilidade da terra, tá? Porque seriam os seios, tá? Seria o leite que traz a fertilidade da terra, do solo, tá? Então muitas deidades eram trazidas com seios à mostra, e principalmente seios grandes, voluptuosos. Então Pambudila também acaba tendo esse aspecto. Então tem, por um lado, a figura do pogó, a figura fálica, a figura do pênis, como também tem a figura do seio farto. E aí, algumas pessoas vendo esses assentamentos, vendo essas nomenclaturas, tá? E entendam bem, gente, quando o candomblé nasce, né, vamos dizer assim, no Brasil, ele começa a ser difundido, ninguém sabia disso, tá? Ninguém sabia que existia, tá, uma divindade assim, tá? Isso era passado de boca a boca, tá? Então, não, é uma pombagira, isso era passado de boca a boca. Essa história de Pambunidila, de saber que existe sim lá na África, veio surgir muito depois, com o resgate, tá? Muitas casas de candomblé foram para a África resgatar e tentar entender o que eles estavam praticando, que eles aprenderam, né, com seus antepassados na senzala, mas aprender de onde vinha. E aí que se descobriu a Pambudila. Mas enfim, esta divindade que é ligada sim, e daí surge o nome Pomba-gira ou Pombogira. Outra questão que nós vamos falar, Pombogira ou Pombagira? Qual tá certo, Pai Léo? Os dois, tá? Muitas casas falam Pombogira e outras falam Pombagira. Os dois descendem sim de Pambudila, tá? Descendem sim dessa deidade, só que entendam uma coisa, nós estamos falando de religiões que não existia escrita, gente. Um negro escravizado, ele não sabia escrever, então ele não podia escrever um livro diferente do livro dos espíritos, ou diferente da Bíblia, tá? Que era escrita e falar, olha, esse aqui é o nosso culto. Não. Era passado através da fonética, tá? Então era um telefone mudo, então os nomes foram mudando com o longo do tempo. Então Pambudila se tornou Pombagira. E é importante nós falarmos que lá bem no começo não se chamava Pombagira, se chamava Exu Mulher. Tá? Tanto que alguns pontos até hoje falam, né? Tem um ponto da Maria Padilha que fala, né? Padilha, Exu mulher. Por quê? Porque você tinha Exus homens e Exus mulheres. Exus que usavam do arquétipo masculino, mas isso não quer dizer que ele tenha sido homem, porque ele é espírito. Tá? E um Exu que usa o arquétipo feminino, que usa o arquétipo de uma mulher. E aí esses Exus mulheres, ao longo do tempo, foram sendo chamados de Pombagiras. E aí a gente tem que começar a falar o seguinte, muita gente de hoje em dia anda difundindo algumas bobagens, referente principalmente a Pombagira. Esse pessoal nunca leu o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, ele diz, e é uma verdade, espírito não tem forma, gente. Não existe espírito loiro, não existe espírito negro, não existe espírito branco, não existe espírito japonês, não existe espírito criança, não existe espírito adulto, não existe espírito de índio, não existe espírito de escravizado, não existe espírito de viking, não existe nada disso, é só espírito. O espírito, ele usa de formas fluídicas. Então, algumas pessoas querem fazer uma divisão. Pombagira é uma coisa, Exu é outra. Não, é a mesma coisa. É engraçado que eu vejo uma grande discussão hoje em dia de você tem que incorporar sua pombagira. Mas ninguém fala assim, você tem que incorporar sua cabocla. Você tem que incorporar sua preta velha. Por quê? Tem uma notícia ruim para dar para vocês. Porque pombagira vem de curso e vem de livro. E cabocla não. Então é só por isso. Eu não estou aqui para falar que pombagira... Gente, eu, Pai Léo das Pedreiras, dou passagem para minha pombagira. Tá aqui, ó, o chá. Dona Dama da Noite. Tenho muita fé em Dona Dama da Noite. Tá? Eu não estou aqui para denegrir a imagem de pombagira. Eu só quero dizer o seguinte. Pombagira está para Exu, assim como a cabocla Jurema está para o caboclo Tupinambá. Assim como uma cabocla está para um caboclo. Assim como uma preta velha está para um preto velho. São formas fluídicas, não são linhas específicas, sabe? É diferente de você ter um caboclo e um preto velho, são linhas específicas, são trabalhos específicos. Ah, Pai Léo, mas a pombagira... Nós temos pombagiras que trabalham para diversos fins, como nós temos Exus que trabalham para diversos fins. Porém, Exu e pombagira são entidades da mesma linha. A única coisa que muda é a forma fluídica. Enquanto um usa a forma fluídica de um homem, outra usa uma forma fluídica de uma mulher. É a mesma coisa.
tá? Você não é obrigado a trabalhar com uma pombagira. Você tem pombagira? Tem, todo mundo tem pombagira, tá? Pombagira é o Exu que é ligado às energias femininas. Então, enquanto nós temos, por exemplo, um Exu de Xangô, nós temos uma pombagira de Yansan. Enquanto nós temos um Exu de Ogum, nós temos uma pombagira de Oxum. Um Exu de Omulu, uma pombagira de Nanã. Tá? E um Exu de Oxóssi, uma pombagira de Iemanjá. Tá? E assim por diante. A pombagira ela é uma manifestação de espíritos, só que, gente, é uma forma fluídica. Não é um orixá. Tá? Não é um orixá específico. Tá? Ah, mas Exu é orixá? É. Só que Exu é orixá no candomblé. Na Umbanda, por mais que nós cultuamos também Exu orixá na Umbanda, só que os nossos Exus que trabalham na Umbanda, que são os Exus catiços, os Exus de incorporação, não são dos orixás Exus, não tem nada a ver. O seu Exu veludo que você trabalha aí na sua casa, o seu Exu tranca-roso, o seu Exu marabô que você trabalha, não tem nada a ver com o orixá Exu. Ele é uma entidade que ela trabalha na linha de quem? Trabalha na linha de Xangô, trabalha na linha de Oxóssi. O meu tranca-ruas trabalha na linha de Ogum, mas a sua pombagira, a minha pombagira trabalha na linha do orixá pombagira? Não, a sua pombagira trabalha para Yansan, a sua pombagira trabalha para Iemanjá. É muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente começa a falar sobre isso, tá? Muitas pessoas colocam nas costas da coitada da pombagira um monte de coisa, né? Hoje, coitada da pombagira, ela virou marketing, porque hoje a pombagira ela é sim motivo de venda de um monte de coisa. Tá? De venda de livro, de venda de curso, de um comércio danado que tem na Umbanda em cima da pombagira. Coitada, ela teve esse arquétipo, tá na moda agora. Porém, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero que quem segue esse canal, que segue aquilo que a doutrina que eu sigo fala, que sempre fez sentido e que os antigos sempre explicaram, é que a pombagira, ela tem uma grande força espiritual. Tá? Só que ela tem uma grande força assim como o Exu tem, ela é apenas uma forma fluídica. Tá? Então, trabalhem sim com a pombagira de vocês. Se trabalhar a pombagira é libertador, sim. Por quê? Porque a pombagira, tá? Ela é ligada às nossas emoções, ela é ligada aos nossos sentimentos, como o Exu também é. Porém, existe ainda muito machismo em cima da pombagira. Tá? As pessoas dizem, né? Ah, mas eu, homem, posso incorporar a pombagira? Pode. Por que você não incorporaria? Você incorporar uma pombagira não vai... Primeiro, gente, vamos falar uma coisa. Ninguém vira homossexual. Sabe? Ninguém é heterossexual, incorporou uma entidade, virei homossexual. Sabe? Eu sou heterossexual, tô andando na rua, vi dois homens se beijando, pronto, virei homossexual. Não, isso não existe, tá? E também não é opção. Porque ninguém escolhe ser homossexual. Ninguém escolhe ser heterossexual. Tá? Ser heterossexual, ser homossexual, não tem nada a ver com espiritualidade, tá? Cuidado com esses tipos de discursos que muita gente fala daí, que acaba colocando como parecido com uma doença, né? É karma. Desculpa, ser homossexual não é igual você ter um karma de ser, por exemplo, deficiente físico. Ser homossexual não é deficiência. Então cuidado com alguns discursos. Ser homossexual, tá? Não tem nada a ver com a sua espiritualidade. Você pode ser filho de mulher, ser filho de um orixá masculino e ser heterossexual. Como você pode ser homem, ter um orixá masculino e ser homossexual. Como você pode ser qualquer coisa e ter qualquer orixá e ser o que você quiser. Porque espiritualidade não tem nada a ver com sexo. Até com uma entidade também não. Então pode incorporar sua pombagira sem medo nenhum. É lógico que existe muito do arquétipo da pombagira, né? O seu Corcunda acaba brincando muito com isso, que ele fala assim, tem muita gente que incorpora a pombagira e começa, não com traços femininos, né, mas começa a forçar, né? Do mesmo jeito que não existe esse arquétipo de não, só porque eu incorporei a pombagira, eu vou ficar com trejeitos. Gente, isso é bobagem, tá? Porque a mulher, quando incorpora o Exu, também não fica com trejeitos. Então, não existe trejeito. A entidade, ela é da forma que ela quiser, tá? Se livrem desses arquétipos que só são prejudiciais, só fazem a gente denegrir a imagem da Umbanda, tá? E, de uma certa forma, deturpar uma série de coisas que são muito importantes. Então trabalhe com a sua pombagira normalmente, como qualquer outra entidade, como trabalhe com uma cabocla quando você sentir a vibração, como trabalhe com uma preta velha quando você sentir uma vibração. Eu não dou só passagem para pombagira. Eu já dei passagem para pombagira, para baiana da minha tia, já incorporei. Já dei passagem para uma preta velha, né? Eu tenho uma preta velha que me assiste, que é a vovó Maria Redonda. Então isso não tem nada a ver, não existe sexologia dentro de espíritos, tá? Entendam muito isso. Outra coisa também muito interessante nós falarmos é o seguinte, muita gente acaba falando que pombagira é isso, né? Que pombagira é ligada a ser uma mulher. Primeiro que se ela for uma mulher da vida, isso não traz problema nenhum para ela, porque isso foi uma profissão.
Então, para com essa bobagem. A questão é o seguinte, quando nós falamos em Exu e Pombagira, o chakra que é ligado à Pombagira, o chakra que é ligado às energias de Pombagira e de Exu, é o nosso chakra básico, é o chakra de cor vermelha. E esse chakra é responsável pelo nosso libido. Então, quando você tem contato com entidades que se ligam a essa energia, assim como o Xangô, por exemplo, é neste chakra também, acaba sim tendo uma irrigação maior e acaba aumentando o seu libido. Só que entre aumentar o seu libido e entre algumas posturas que algumas pessoas têm referente a Pombagira e a Exu, é bem diferente. Não existe nada a ver. Tá? Então é lógico que sim, quando você incorpora a Pombagira, quando você incorpora o Exu, você tem sim o aumento do seu libido, mas isso não vai dar pauta para uma série de movimentos, para uma série de coisas que possam deturpar a religião. Religião é uma coisa e parte sexual é outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra e as duas não casam no mesmo lugar. Tá? Então cuidado com algumas pessoas que façam isso. E para encerrar, hoje se fala muito de Pombagira e sagrado feminino. Sagrado feminino é uma energia, tá? É um culto específico, são práticas, né, na verdade, que é muito importante que as mulheres façam. Aliás, este canal apoia isso, tá? Este é um canal feminista, diga-se de passagem. Nós apoiamos esse tipo de trabalho. Porém, esse tipo de trabalho não tem muito a ver com Pombagira, tá? Você trabalhar seu Pombagira não quer dizer que você vai estar trabalhando o seu sagrado feminino. Do mesmo jeito que você trabalhando o seu Exu, você não está trabalhando o seu sagrado masculino, tá? Sagrado feminino, sagrado masculino, né? Deusas ligadas ao Wicca, tá? Ao paganismo, que eu acho muito interessante, né? Hecate é muito ligada a Nanã, tá? As duas têm uma relação muito interessante, um dia a gente pode fazer uma pílula sobre isso. Porém, isto não tem nada a ver com Pombagira, como isso também não tem nada a ver com Exu. Então vamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Você trabalhar a sua parte espiritual, entenda só, você incorporar a sua Pombagira, você está trabalhando a sua espiritualidade, você está trabalhando o seu corpo. Tá? Do mesmo jeito que você trabalhar o seu caboclo, você não vai estar trabalhando o seu sagrado primitivo, vamos dizer assim. Não. Espiritual é espiritual, físico é físico e mental é mental. E a gente precisa separar isso. Certo? Agora, se você quiser saber mais sobre Pombagira, você vai ter que procurar um terreiro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé.